Afinal, você sabe o conceito de não lugar? O conceito de não lugar foi criado em 1992 pelo antropólogo Mark Augé. Ele diz que locais como aeroportos, shoppings ou fast foods são não lugares, pois enquanto a casa da sua avó, seu quarto ou a rua em que cresceu tem sentimentos, lembranças e sentimento de pertencimento ali, o não lugar seria o oposto disso, sendo um espaço onde você entra, resolve o que precisa ser resolvido e sai sem criar nenhuma conexão. Mas por que eu estaria explicando esse conceito? Porque as backrooms não são apenas um lugar vazio, elas são a ausência de tudo aquilo que nos faz se sentir em casa. Olá, eu sou o Ferreira João e seja muito bem-vindo ao meu canal de opinião. E hoje eu vou deixar claro que esse vídeo se baseia no filme Backrooms, Um Não Lugar e no universo de Kane Pixels. Nem tudo que eu falar aqui deve ser levado como verdade absoluta, porque esse vídeo não é sobre explicar a lore das Backrooms, mas sim sobre interpretar o que ela pode representar. As Backrooms são um tipo de labirinto infinito, conhecido pelas suas paredes amarelas e luzes brancas, além de locais com objetos estranhos ou sons esquisitos emitidos. As backrooms se encaixam perfeitamente no conceito de não lugar, pois não existe passado, nem história e nenhuma identidade naquele lugar. Para onde você vai parece ser o mesmo lugar, mesmas paredes, mesmo chão, mesmo teto, em qualquer direção. Não existe nenhuma identidade ali, nem mesmo um sentimento de que você pertence àquele lugar. É como se você fosse um intruso, como se aquele mundo existisse sem você. E talvez esse seja o verdadeiro motivo das backrooms serem tão assustadoras. O fato de que você não precisa existir para que elas existam. Quando você entra nas backrooms, você fica perdido, pois você nunca viu nada daquilo. E isso por si só já cria uma tensão, até porque você não conhece nada daquele lugar. Não sabe o que te espera lá. A verdade é que a humanidade sempre adorou controlar tudo, e é bem perceptível na sociedade atual. Mas nas backrooms, essa sensação de controle não existe, porque aquele lugar não foi feito para ser controlado, e nem mesmo controlar. Foi feito apenas para existir. Mesmo que tecnicamente as backrooms não tenham sido criadas pelos humanos, existe algo estranho nelas, porque aquilo parece humano, mas não é. Parece um escritório, parece um corredor, parece uma sala, parece um lugar que deveria existir, mas não existe.
E é essa sensação estranha de já ter visto aquele lugar que faz você ficar com medo real. Agora junta isso ao desconhecido. Junta isso ao fato de que você não controla nada dali. Junta isso ao fato de que não existe ninguém para te ajudar. E você começa a entender por que as backrooms causam tanto desconforto. Porque elas parecem uma lembrança, só que não é sua. Parece um lugar familiar. Só que você nunca esteve lá. As backrooms parecem ser o reflexo da humanidade. Dentre todas aquelas áreas vazias e amareladas, existem lugares que parecem cópias da vida real. Só que corrompidas. E não só lugares, mas como versões de pessoas reais. Mas deformadas. Como se aquele lugar não conseguisse fazer uma cópia 100% exata. Nas backrooms do universo de Kane Pixel, elas são muito mais sobre psicologia do que terror de verdade. Nesse universo parece que ela gosta de copiar tragédias e sentimentos ruins, e ela faz isso com muito êxito, quando se trata de cenários. Porém, quando se trata de humanos reais, ela parece ter um certo problema em recriá-los. Talvez seja pela complexidade humana, da profundidade que temos, do passado, dos traumas, do medo, e tudo aquilo que faz da gente alguém humano. E talvez por isso, quando vemos os humanos desse lugar, vemos versões deformadas, feias e distorcidas. Não porque é para parecer assustador, mas porque a complexidade humana, seja física, mental ou espiritual, é algo quase impossível de copiar. Porque diferente de objetos e até outros animais, somos coisas em constante mudança. Talvez por conta disso as backrooms não consigam nos copiar, não porque somos especiais, mas porque somos complexos demais para existir uma segunda vez. Uma outra coisa que percebi nesse filme foi essas cópias humanas. Além do vale da estranheza que você sente quando vê pela primeira vez, eu também percebi o reflexo dessas cópias. Porque mesmo falhas, elas parecem conseguir copiar alguns sentimentos, talvez os que mais são aparentes naquela pessoa. No filme, nós temos o protagonista Clark. Well, ahoy there, mateys! Now, according to me map, we've landed on the crystal shores of a bountiful land, a land filled with great deals. Need bed bumps for the scallywags' quarters? We've got it all, and at prices so low, you'll think that you're robbing me. Come visit Captain Clark's Ottoman Empire, and the only thing you'll be wanting is more space to keep it all. Um homem estressado e que sempre está remoendo seu passado. E quando vemos sua cópia na Backrooms, vemos uma versão mais assustadora, alta e bem agressiva, mostrando que, dependendo da pessoa, as cópias podem absorver certas emoções como a raiva e criar uma cópia mais agressiva e assustadora. Parece que naquele lugar também temos uma versão que tenta explorar mais emoções profundas e chegar mais perto do verdadeiro eu. E eu sinto que quando você encontra a sua versão naquele lugar, você não fica com medo só porque é você, só que distorcido, mas também porque parece que naquele lugar existe o você de verdade. E talvez isso te dê medo de saber como é você de verdade. E talvez seja por isso que eu não acho que o verdadeiro terror das Backrooms seja os monstros.
Porque os monstros existem em várias histórias, mas o que torna as Backrooms diferente é outra coisa. É o fato de que aquele lugar parece existir sem nós. Você não pertence ali. Aquele lugar não foi feito para você. Ele não sente sua falta. Ele não precisa de você. E mesmo assim, ele continua existindo. Talvez seja por isso que as Backrooms sejam tão assustadoras. Porque pela primeira vez estamos diante de um lugar que não quer nos matar, não quer nos machucar, não quer nada da gente. Um lugar completamente diferente à nossa existência. E para uma espécie acostumada a ser o centro de tudo, talvez não exista nada mais assustador do que isso.